Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu nasci na Ucrânia. Naquela época era a União Soviética. Minha mãe era uma mãe solteira. Ela estava se esforçando tanto para me criar. Eu trabalhei muito duro. Minha mãe ficou doente, ela ficou paralítica. Eu vi como muitas vezes ela sentia dor, sofrimento. Eu me sentia como, por que a vida é tão difícil? Estava deprimida e pensando em suicídio. Por quase 2 anos, eu dei tudo o que eu tinha para uma vidente, para que ela me trouxesse felicidade. Um dia, um dos meus colegas de trabalho me convidou para uma igreja clandestina. Eu nunca tinha visto uma Bíblia ou um Novo Testamento na minha vida, porque era um livro proibido. Alguma coisa estava me dizendo que eu precisava ir para lá. Toda a minha vida mudou quando eu vim a conhecer Jesus Cristo. Em 1990, eu tive um forte desejo de aprender inglês e eu nem sabia o porquê. Eu peguei um livro emprestado, eu ouvi fitas cassete. Deus começou a falar comigo em algum lugar bem lá dentro que eu ministraria o Evangelho em um idioma diferente. Olhando para trás, eu nunca acreditaria que um dia eu mudaria para a América e me tornaria uma conselheira. Me tornei uma capelã da Força Aérea em serviço ativo. É uma honra, um prazer e uma alegria para mim trabalhar com os maiores militares do mundo e com os maiores veteranos. Eu gosto da sã doutrina de Charles Stanley. Ele não se compromete. Muitas pessoas que estão passando por uma enfermidade, quando descobrem que têm câncer ou outra doença, ficam chocadas, a vida muda, eles sentem muitas perdas. Mas quando leem a revista Em Contato, eles sentem que Deus existe. Eles oram e nós sabemos que Deus responde quando oramos. Eles são encorajados pessoalmente, lhes dão esperança e força que é tão necessário para nós passarmos por momentos difíceis na vida. Houve um tempo em que eu queria me matar pulando da ponte. Aqui, Ele não apenas me salvou para eu conhecê-lo, Ele queria que eu compartilhasse as boas novas com outras pessoas desesperadas que sentem que não há amanhã. Se Ele mudou minha vida, Ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa que clame por Ele. A liberdade que eu tenho em Jesus, eu quero para cada pessoa que Deus envia em meu caminho. A seguir em Contato, o primeiro passo. Você se lembra a primeira vez que seu primeiro filho deu o primeiro passo? Você ligou para os seus amigos e sua família e disse que maravilha, isso é tão incrível que ele deu o seu primeiro passo e foi tudo muito lindo. A próxima coisa que notou? Algo estava errado, estavam envolvidos em tudo, gostavam disso, daquilo, de tudo e toda a atitude deles mudou. Mas tudo bem, esse foi o começo de uma vida totalmente nova para eles. E aí está o início de uma vida totalmente nova para aqueles que dão um outro primeiro passo. Porque muitas pessoas que acreditam nisso, acreditam se eu acreditar que existe um Deus, que de alguma forma, de algum jeito, tudo vai ficar bem e quando eu morrer, eu vou para o céu ou algum outro lugar. Nada pode estar mais longe da verdade.
Só porque uma pessoa acredita que há um Deus, não tem nada a ver com eu posso acreditar em muitas coisas que não têm nenhum efeito sobre mim. Só porque eu acredito que existe um Deus, não tem nada a ver com ter um relacionamento pessoal com Deus. E se tudo que você sabe e acredita que existe um e você não tem um relacionamento pessoal com ele, você tem um problema. E o título dessa mensagem é O Primeiro Passo. E se você abrir no capítulo 16 de Atos, isso vai te dar um contexto do que está acontecendo aqui. Paulo e Silas estão em sua segunda viagem missionária e, então, eles são jogados na prisão, encarcerados com pés no tronco e eles foram espancados com varas. Agora, pensamos, ser espancado com chicotes é uma coisa, mas com varas. E era contra a lei espancar qualquer cidadão romano com varas ou colocá-lo na prisão sem alguma razão real para fazer isso. Então, como resultado, a Bíblia diz, verso 25, capítulo 16, mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus e os presos os ouviam. O que acha que eles estavam cantando? Não tenho ideia do que eles estavam cantando em hebraico ou grego, mas se eles tivessem essas músicas, eles iam cantar Jesus salva, e muitas músicas que conhecemos. De repente houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram desatadas. Pense nisso. Quando o carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, desembainhou a espada e estava prestes a se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Porque essa era a lei romana, ou seja, lhe deram uma autoridade e uma posição, e você não cumpriu o que devia. Então, Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. Tendo pedido uma luz precipitadamente, tremendo de medo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Não há muita coisa se existe um Deus, isso, aquilo outro. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas. Imediatamente foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com grande alegria por terem crido em Deus, com todos os seus. Agora, quando os principais magistrados vieram, por exemplo, o resto daquela passagem diz que eles morreram de medo porque descobriram que eram romanos, era contra a lei, espancar e acorrentar um romano daquele jeito. Então, a coisa interessante é que eles foram livres e os magistrados queriam que eles fossem o mais rápido possível. Por favor, não contem a ninguém o que aconteceu. Mas a mais importante, a afirmação de toda a série é esta. Ele disse, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, muito claramente, observe, apenas um simples verso. Ele disse, o que devo fazer para ser salvo? Eles disseram, crê, veja isso, não em Jesus, mas crê no Senhor Jesus e você será salvo e toda a sua casa. Então, quando eu olho para essa passagem e vejo quão simples parecia ser e penso em como as pessoas pensam sobre Deus e a salvação, seja lá o que for, deixa eu te perguntar. Se alguém dizer a você, bem, me diga exatamente o que você entende por salvação. O que você diria? O que você entende por salvação? Bem, provavelmente você teria uma resposta muito boa, mas quero te dar uma muito simples. Porque é uma afirmação simples, totalmente verdadeira, e tudo que você precisa fazer é dizer, a salvação é a obra da graça de Deus, pela qual Ele faz o quê? Ele perdoa os nossos pecados e concede a nós o quê? O dom da vida eterna. É disso que se trata a salvação, é a obra da graça de Deus. A graça de Deus é o quê? Seu favor e amor imerecido por nós. Como resultado disso, pela qual Ele nos perdoa de nossos pecados, e Ele nos concede, não trabalhamos por isso, Ele nos concede, o dom da vida eterna. Então, se alguém te perguntar o que é salvação, essa é uma definição simples, mas ela esclarece tudo. A graça de Deus é seu favor imerecido. Ele não nos salvou porque nós merecíamos alguma coisa. Então, muitas pessoas sentem que se sabem que existe um Deus, então estão salvas, mas com certeza não estão. Então, quero falar principalmente sobre algumas coisas. A primeira é esta: nossa condição espiritual antes da salvação.
Se perguntar a uma pessoa comum como ela está, provavelmente vai dizer: não estou tão mal. E o que elas fariam e o que vão fazer é que elas vão falar sobre outras pessoas e outras coisas e circunstâncias e situações e dizer: quer saber que eu sou tão bom assim, conheço pessoas da igreja que fazem isso, fazem aquilo e sou tão bom quanto elas, então não estou preocupado se vou para o céu porque eu não faço nada de ruim. Isso está muito longe da verdade. Porque tudo isso é baseado no que você acredita que Deus pensa sobre sua conduta, seu trabalho, sua atitude, sua isso, sua aquilo. E quando ele diz pela graça, significa imerecido, incondicional amor por nós. Deus não nos salva baseado no quanto você faz, quem você é, o que você tem. Ele nos salva baseado em um pessoal relacionamento com Jesus Cristo, o Senhor. Não importa o que mais acredite, você não pode negar essa verdade. E você não pode esperar ser salvo com base em qualquer coisa que você faça. Se a Bíblia não é a sua bússola, você não tem uma bússola verdadeira pela qual viver. Então, não importa o que você ouça as pessoas dizerem sobre, bem, isso que eu acredito sobre Deus, essa religião, aquela religião, não faz diferença. Se essa não é a sua bússola, então você tem um grande problema. Porque um dia desses vai estar diante de Deus, um dia desses você vai morrer. E porque existe morte física, morte espiritual, morte eterna. Morte física provavelmente experimentaremos. Eu disse provavelmente, Jesus pode vir. Morte espiritual. Morto em ofensas e violando a lei de Deus. Então é aqui que nós estamos. Então, qual a provisão de Deus para isso? Eis a provisão de Deus. E ela é, a provisão de Deus, deixe-me dizer, em primeiro lugar, é motivada pelo amor. E vamos abrir, por favor, em Romanos 5, verso 5. E esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado, e não peneirado, derramado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que habita em nós, que é dado a nós, porque estando nós ainda desamparados, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Estávamos impotentes para nos salvar, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, embora talvez por um bom homem alguém ousasse até mesmo morrer. Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, quando, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais então tendo agora sido justificado, que significa ser declarado justo, pelo seu sangue e é resultado da cruz, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Porque se sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, trazidos de volta ao relacionamento com ele, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também exultamos ou nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos a reconciliação, trazido de volta ao relacionamento com ele. Como ele pôde fazer isso? Porque se simplesmente nos perdoasse, então teria violado sua própria lei. A alma que pecar, essa morrerá, todos nós pecamos. Como Deus pode legitimamente nos perdoar? Eis a forma como ele faz, a única maneira que ele faz e a única esperança de salvação. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio a este mundo com o principal propósito de morrer por nossos pecados. E ao fazer isto, ele veio ao mundo também para nos mostrar quem é Deus e como ele é. Deus o enviou ao mundo, seu Filho unigênito, com o propósito principal de fazer o quê? De morrer na cruz, derramando seu sangue. Seu sangue é um sangue expiatório. Ou seja, é sangue que paga nossa dívida totalmente. Mas agora veja isso. Quando ele veio ao mundo para morrer na cruz, Deus colocou sobre Jesus todos os pecados de toda a humanidade desde Adão e Eva. E Jesus tinha que ser Deus, porque se fosse qualquer outra pessoa, só poderia ter morrido por seu próprio pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Ele era o perfeito Filho de Deus, o perfeito Cordeiro. Quem é a única pessoa que deu sua vida, primeiramente que não tinha pecado, que deu sua vida sacrificialmente como substituto
sendo considerado suficiente aos olhos de Deus por seus pecados. Ninguém e nada além de Jesus. É por isso que dizemos: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você diz, bem, isso não é um pouco de orgulho? Não. É verdadeiro. E tudo vai de volta à cruz. Por exemplo, se você tirar todos os ensinamentos da cruz do Novo Testamento, não sobraria muito. O que você tem, o que o homem pode fazer, basta olhar ao seu redor. Você pergunta às pessoas do seu trabalho, onde você mora, seus amigos, família: você vai para o céu? Bem, alguns vão dizer: eu não sei. Bem, essa é uma boa resposta, então você poderia dizer: bem, eu sei que eu vou. Bem, isso parece muito orgulhoso, não? Quer saber por quê? Eu penso que vou, acredito que vou, eu sei que vou. Se eles se recuarem de você, significa que já são tão culpados que não suportam ouvir isto. E nem querem ouvir. Então vamos falar de você. Você já foi salvo? Então, eu quero falar como em um momento. Mas o que eu quero que você veja, principalmente aqui, porque Deus nos perdoa de nossos pecados. É uma palavra de 4 letras. A-M-O-R, Ele nos ama. E ouça, se Ele fez disso as nossas obras, algumas pessoas, noutras palavras, que obras? Uma coisa seria boa para essa pessoa, não para outra pessoa, nem todos podemos fazer a mesma coisa. Você não tem outra coisa senão confusão se não tiver o sangue de Jesus. Então, quando vemos o que ele diz sobre nosso pecado e sobre o fato da sua morte, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos concordamos com isso, e que o salário do pecado é a morte. E, então, quando ele entra em nossa vida, o que acontece? Isso nos transforma. Não somos a mesma pessoa que costumávamos ser. Por exemplo, Paulo colocou dessa forma, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, tem esse relacionamento. E eu vou falar sobre como num segundo. Se alguma pessoa tem esse relacionamento, ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que acontece? Há uma diferença. Quando a vida de uma pessoa é transformada pelo Senhor Jesus Cristo, é um tipo diferente de vida. Você vai andar diferente, você vai soar diferente, você vai ficar diferente. Não me refiro necessariamente à forma como se veste. Algumas pessoas precisam mudar o jeito de vestir, sem dúvida disso. Mas, por exemplo, em Efésios, esse primeiro capítulo, volte lá por um momento, verso 13. Ele diz: nele, ou seja, em Cristo, isto é, você tem um relacionamento com ele agora. Também, depois de ouvir a mensagem da verdade. E que mensagem é essa? O evangelho da sua salvação. Tendo também crido, você foi selado nele com o Espírito Santo da promessa. O qual, esse é o Espírito Santo, o qual é dado em penhor, é uma promessa de Deus. Da nossa herança, o que receberemos? Com vista à redenção da propriedade de Deus para louvor da sua glória. Agora, pense nisso por um momento. Vivendo em pecado, desobedecendo a Deus, perdido, separado de Deus. O único apto substituto, aceitável a Deus. A morte do seu filho é o único que não tinha pecado. Então, eis o que aconteceu. Quando ele morreu, ele abriu a porta para o mundo ser salvo, porque ele pagou nossa dívida por inteiro, porque ele é o perfeito Filho de Deus. Então, salvação, como dissemos, é um dom de Deus. E agora, como isso funciona na vida de uma pessoa? Então, dissemos, bem, você tem que crer nele. Então, eu quero apresentar outras definições aqui por um momento. Fé salvadora, o que é isso? Fé salvadora é crer em Jesus como uma pessoa viva, o Filho de Deus, para o perdão dos pecados e para a vida eterna com Deus. É crer em Jesus. Então, quando uma pessoa diz: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, e o que devo fazer? Devo estar disposto a pedir a Ele que me perdoe dos meus pecados e colocar minha confiança nele como Senhor e Filho de Deus, que foi para a cruz e pagou minha dívida de pecado por completo ao ser crucificado. Estou disposto a crer que Ele, por causa do que Ele fez por mim e da aceitação disso por Deus, estou disposto a crer que Ele me salvou e
No momento em que faço isso, o Espírito Santo, como ele diz, entra e ele nos sela como filhos de Deus. Então você diz, bem, o que eu tenho que fazer? Fé salvadora é colocar minha confiança em Jesus. Não Jesus como uma ideia, mas a pessoa de Jesus Cristo, que foi para a cruz, morreu na cruz por nossos pecados. Coloco minha confiança nele. Agora, alguém diz, bem, e quanto a esse negócio de senhorio? E há pessoas que dizem, eu quero tua salvação, pai, mas eu não quero que me digas como viver. Obrigado pelo seu perdão e obrigado pelo presente do céu, mas não me diga como viver. Senhorio significa governo em nossa vida, orientação em nossa vida, direção em nossa vida. Ele é aquele que toma decisões por nós, nos mostra a vontade do Pai. Eu não quero isso. Eu quero perdão e eu quero salvação e eu quero ir para o céu, mas não te quero como meu Senhor. Vou te explicar arrependimento. Arrependimento é uma tristeza sincera pelo pecado, estou com vergonha. Deus, eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu renuncio a isto. Eu não quero mais isso em minha vida. Um compromisso sincero de abandonar o pecado e caminhar em obediência a Cristo. Agora preste muita atenção. Essa é a confissão do genuíno arrependimento. Vou te dizer o que isso quer dizer e o que não quer. Isso não quer dizer que se eu me arrepender dos meus pecados e se eu pecar de novo estarei perdido, não é o que quer dizer. Se você se arrepende dos seus pecados, o que está dizendo? Está dizendo, Senhor, sinto muito pelo que aconteceu. Eu não quero isso em minha vida. Não combina com quem eu sou, com quem eu vou ser, como filho de Deus. Eu renuncio a isto. Isso quer dizer que você não vai pecar mais? Não. Por quê? Porque o estilo de vida que nós tínhamos, seja ele qual for, e quando eu era uma criança pequena, por exemplo, eu não tinha nada disso em minha vida, mas Deus, se nos arrependermos de nossos pecados, Ele aceita isso. Então o quê? Talvez eu tenha que me arrepender disso mais de uma vez. Salvação é aceitá-lo como Senhor da minha vida, e quer dizer que Ele está no comando. Mas em minha fraqueza e fragilidade, Senhor, Deus, me perdoe, eu não queria isso, eu prometi que nunca mais ia fazer isso, todos nós já passamos por isso. Não quer dizer que você perdeu sua salvação, quer dizer que sua fraqueza e fragilidade e a velha natureza pecaminosa dentro de nós, às vezes vem à tona. Então o que fazemos? Pedimos a Deus que nos perdoe? Preste atenção, nós pedimos a Deus que nos perdoe, que nos limpe com base no que Ele fez na cruz. Então, onde o arrependimento se encaixa em tudo isso? Significa que você é salvo pelo arrependimento? Não. Você é salvo pela graça de Deus. Mas arrependimento faz parte do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Mestre da minha vida. Alguém diz, por que não posso só seguir em frente, pecar o quanto eu quiser e ser salvo? Eu conheci pessoas assim, muitas pessoas assim. E quer saber? Nunca encontrei alguém que conhecesse próximo o suficiente que ele não se arrependeu muito de se afastar de Deus. Pode uma pessoa se afastar de Deus e pecar? Viver no pecado? Sim, ela pode. Isso quer dizer que estão perdidos? Não, não quer. Mas eis o que quer dizer. A poderosa mão de Deus, de julgamento, virá sobre ela. Entende? É disso que se trata a graça, seu amor. É a sua graça e seu amor. Mas ele também exige justiça e santidade em nossas vidas. Então, eu te diria hoje, você pode olhar para algum momento de sua vida e dizer, eu sei que naquele ponto de minha vida, eu coloquei minha fé em Jesus Cristo. Você diz, bem, eu não entendi tudo isso, muito menos eu. Mas eis o que aconteceu. Eu fiz o que eu fiz, eu entendi perfeitamente, ou seja, eu era um pecador, e Deus me salvou. E talvez hoje, pela primeira vez em sua vida, você tenha entendido por que Jesus teve que morrer. Sabe, a única maneira que Jesus pode justificá-lo como um filho de Deus é tendo sofrido como um sacrifício pelos seus pecados. Então somos salvos pela sua graça, bondade, amor e misericórdia. E eu te encorajo, se você nunca creu nele como seu Salvador, diga a Deus, eu me envergonho da vida que eu vivi. Eu afirmei ser algo que eu não sou, te peço que me perdoe e me limpe.
Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu só queria que me limpasse. Faça de mim um de seus filhos. Deixe-me te dizer isso, você não tem que implorar. Quando você vem a Ele sinceramente, Ele responderá aos pedidos de seu coração. É minha oração por você. Pai, quão gratos nós somos por não ter nos dado uma lista do que fazer e não fazer. Só nos deste uma afirmação. Fé na morte expiatória, suficiente e substitutiva do seu Filho lá na cruz. E a entrega de nossa vida a Ele como Senhor e Mestre. Muito, muito, muito obrigado. E eu oro para que cada pessoa que esteja ouvindo isso, que nunca foi salva, que dependem de algo dentro de elas mesmas para perceberem. Não há esperança fora da sacrificial, da suficiente morte de Jesus Cristo, aquele que nos substituiu, que tomou nosso lugar em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.